Hoje em dia, com o auxílio da internet, o empreendedorismo está sendo muito difundido. Há diversos jovens que querem ser empreendedores e até mesmo entendem o básico disso, mas não conseguem pensar em uma ideia de negócio. Fica até o fim desse vídeo porque hoje você vai sair daqui sabendo ter uma boa ideia de negócio. Inicialmente, você precisa entender que uma boa ideia de negócios parte de uma dor que você pode resolver para o seu cliente ou um prazer que você pode conceder a ele. Então, um exemplo de negócio que resolve um problema é a Uber, né? Qual que é o problema? Você não tem um carro disponível, você precisa ir de um ponto ao outro, então você vai lá, vai no seu celular, pede um Uber, né? Pede um carro e eles te levam para aquele lugar. Pronto, simples, resolveu o problema. Então, outro exemplo de negócio que resolve um problema é a Netflix. Antigamente, se você queria assistir 2001, Uma Odisseia no Espaço, que aliás é o melhor filme de todos os tempos, você tinha que ir ao cinema ou numa locadora, né? Alugar o filme ali que você queria assistir. E aí, qual que era o problema, né? Primeiro, você tinha que sair de casa para ir pegar o filme. Todo mundo sabe que as pessoas têm preguiça de sair de casa, né? E a segunda questão é, se você atrasasse a devolução do filme, você pagava uma multa justamente por ter atrasado. Bom, a Netflix resolveu isso então, né? Você assiste o filme na sua casa, você não tem que sair de lá pra pegar o filme e você não corre esse risco, por exemplo, de caso aconteça alguma coisa, você não devolver o filme e você pagar uma multa. Agora, diferente de resolver problemas, uma empresa que concede um prazer, né? Acaba com o desejo é, sei lá, a Nestlé. Então não é um problemaço, não é uma dor da sua vida você querer comer um chocolate, por exemplo. Mas é uma coisa que você tem vontade. Então a Nestlé vai lá e apela pra sua aguda, eles te vendem aquilo. Portanto, eles não resolvem um problema, mas eles te fornecem uma coisa que te dá prazer. E aqui a gente entra numa coisa muitíssimo interessante que chama Sexy Canvas. Sexy Canvas é basicamente uma ferramenta que te ajuda a desenvolver boas ideias de negócio ou jogadas de marketing que apelem para os 7 pecados capitais. Então repara bem que se você, de fato, explora isso, fica muito mais sexy para o seu cliente, de fato, usar o seu produto. De fato, se torna uma coisa mais tentadora, né? Então, quando você apela para alguma desses 7 pecados capitais que a gente já conhece. Então, o iFood, por exemplo, né? O que a gente sabe que o iFood ele resolve? Para quais pecados capitais ele apela? Para gula, né, por motivos óbvios, e pela preguiça, né, de você não ter que ir pro restaurante, comprar lá e tal. O Twitter, ou o X agora, né, que mudou o nome, explora a ira e a luxúria. Então muitas pessoas vão lá no Twitter, vão discutir política, vão fazer, enfim, um monte de discussões, conversar sobre as coisas ali, e acabam expressando suas opiniões de formas bem desrespeitosas, bem violentas, né? Isso tá ali justamente lado a lado da ira. E também é um aplicativo que muitas pessoas utilizam para consumir conteúdos sexuais, né? Esse tipo de coisa. Então, é um negócio que também apela ali para diferentes tipos de pecados capitais. O Instagram explora a vaidade. Então, você posta lá uma foto cheia de filtro, né? Onde você tá todo modificado simplesmente para obter uma aprovação social de que você é uma pessoa bonita, por exemplo. Enfim, então você percebe que a maior parte das grandes empresas exploram um ou mais dos 7 pecados capitais, né? Utilizar eles e focar em realizar um desejo ou resolver um problema para o seu cliente te ajuda muito mais a ter boas ideias de negócio, né? Então você já começar a pensar tendo isso em mente. Outro conselho que eu preciso te dar, que com certeza vai te ajudar, é horizontalizar o seu conhecimento. Então imagina que o seu conhecimento, né, o seu cérebro, ele está dividido verticalmente e horizontalmente. Então o que acontece, né? A verticalidade é quando você tem uma profundidade de conhecimento perante alguma área, né? Então imagina, tenta formar isso na sua cabeça, né? Verticalidade e horizontalidade. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho verticalidade de conhecimento em mercado financeiro e cinema. São duas áreas que eu entendo bem. São áreas que eu sou verticalizado, portanto. Então, logicamente, é muito importante que você se verticalize em alguma área para que você entenda de fato sobre aquilo, mas é muito legal que caso você seja um empreendedor, você também comece a ser uma pessoa com uma horizontalidade de conhecimento. O que isso significa? Entender um pouquinho sobre muitas coisas, sobre diversos assuntos diferentes. Porque quando você entende um pouquinho de tudo, você consegue ter ideias diferentes para cada área, né? Para cada segmento, para cada nicho. Então, se você for dar uma olhada nos meus conteúdos antigos, você vai ver que há um tempo atrás eu dizia que há muito conhecimento inútil e que você não precisava ficar ocupando a sua cabeça com conhecimento, né, com coisas sem utilidade. Mas hoje em dia eu discordo completamente dessas minhas falas, né? Eu acredito que eu tenha mudado minha cabeça com relação a isso, porque eu acredito que quanto mais conhecimento você tem nas mais diversas áreas possíveis, mais culto, inteligente e capaz de ter boas ideias você é, né? Primeiro que você se torna uma pessoa mais interessante de conversar, você é uma pessoa com mais conhecimento e tal, mas de fato, quando você entende um pouquinho sobre diversos assuntos, você consegue fazer com que você tenha melhores ideias de negócios, porque você sempre vai saber mais ou menos o que está acontecendo em cada área. Então vamos lá, existem 3 modelos de negócio que você pode ter como base para caso você queira pensar em uma ideia de negócio. Primeiro é buscar identificar coisas que são extremamente importantes para o seu cliente e que você pode fornecer de uma forma menor, mais simplificada ou de forma mais barata. Porque, obviamente o cliente ele gosta de pagar menos, né? Então a Uber, cara, ela chegou lá e ela deu muito certo
Porque, cara, de fato, o táxi é uma coisa muito cara. Então, quando a Uber chegou lá prometendo que ia ser uma coisa extremamente mais barata, deu muito certo. A segunda coisa é buscar identificar coisas que são importantes para o seu cliente, mas que você pode fornecer para ele com valor agregado maior ou com uma qualidade superior em relação à concorrência. Então a gente pode dar vários exemplos disso, mas eu vou citar, por exemplo, aqui carro, tá? Então a gente tem, sei lá, um Fiat Uno e um Range Rover. Cara, ambos são igualmente carros, eles cumprem exatamente da mesma maneira a proposta que é te levar de um ponto ao outro. Mas o Range Rover, ele pode cobrar muito mais justamente porque ele pode te fornecer algumas coisas superiores ao Fiat Uno. O mesmo serve para um celular, né? Então, quem usa Apple não costuma ir para outra marca de celular. A Apple tem uma experiência muito mais única, né? Tem um status superior normalmente e muitas vezes, dependendo do celular que você for comparar, tem uma qualidade superior, tanto em câmera quanto em velocidade, enfim, muitos outros aspectos. E o último desses três é identificar coisas que são extremamente importantes para o seu cliente, mas que o mercado ainda não oferece. Assim você se torna, obviamente, né, isso você consegue perceber que você se torna uma pessoa sem concorrência. Fica muito mais fácil para você agir no mercado, porque, mais uma vez, você não vai ter concorrência, e não tendo concorrência, você pode cobrar mais caro, porque se o seu cliente ele precisa daquilo que você está oferecendo e não tem para outra pessoa, não tem outro negócio que ele pode utilizar, ele vai ter que comprar de você independente do preço. Agora, tem uma coisa que eu me sinto completamente obrigado a falar aqui para você, tá? Você não precisa reinventar a roda. Você não precisa ter a ideia de negócios mais inovadora do mundo. Você não precisa reinventar, cara, sei lá, a Apple. Você não precisa criar negócios que são mirabolantes pra caramba pra dar certo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas bilionárias e tal, e todas elas, praticamente, eu acredito que todas mesmo, estão em negócios meio chatos, entre aspas, né? Elas estão em áreas ali que não são coisas mirabolantes pra caramba. Você não precisa ter a ideia de negócio mais genial do mundo pra dar certo. Você precisa resolver um problema. Você precisa ou resolver um problema, né? Ou conceder um prazer pro seu cliente. Isso não envolve reinventar a roda, como eu comentei. Então, não fica, né, nessa ideia de que você precisa ter uma ideia, cara, extremamente impactante, um negócio que vai mudar o mundo. Você não precisa, desde que você mude a realidade do seu cliente. Até porque, se a gente ficar focando realmente em ter ideias de negócios que mudem o mundo, que são perfeitas, cara, esse perfeccionismo é o que mais mata empreendedores, né? Então, assim, se a gente for dar uma olhada, né, por que muitos empreendedores não começam a empreender, né? Muitos empreendedores não, né? Nem são empreendedores. Por que muitos negócios deixam de existir? É justamente porque o fundador daquela empresa, ele quer ter um perfeccionismo. Então ele fica pensando, e ele não age de fato, né? Então você não precisa ficar se esforçando para ter a melhor ideia de todas. Você precisa agir com uma ideia que seja simples e certeira. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você venha aqui, considere se inscrever no canal e dar um joinha, comentar se fez sentido para você. Sem mais delongas, assista os próximos vídeos do canal. Meu nome é Felipe Moleiro e até mais.